Olá, paz de Cristo para a sua vida. Eu desejo que o Shalom de Deus se manifeste sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque esse é o desejo e a vontade de Deus, que eu e você desfrutamos do melhor dessa terra nele. Então entenda, o desejo de Deus, a vontade dele é que nós tenhamos um relacionamento perpétuo, uma aliança firmada nele, para que então nós podemos verdadeiramente entender os seus propósitos em nossas vidas, entender o projeto dele acerca da humanidade, entender realmente o que Deus tem para nós. E por isso ele deixou a palavra, para que nós possamos examinar, para que possamos aprender, para que possamos conhecê-lo. E assim então nós podemos andar de fé em fé e de glória em glória. Hoje eu quero deixar aqui uma passagem, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, algo que vai, eu tenho certeza, vai fazer com que você passe para um próximo nível, para que você cresça em entendimento, em conhecimento e também em fé, para que a palavra já nos ensina, a palavra já diz para nós que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com você está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo 19 e o verso 1. Vai falar da história de Zaqueu. Uma história que vai nos ensinar que a atitude de Zaqueu leva ele a uma grande oportunidade. Entenda que muitas das vezes você está esperando uma grande oportunidade, mas Deus está esperando uma atitude para que ele possa gerar uma grande oportunidade. Vamos ler aqui um texto? Então vamos lá, Lucas 19, o verso 1, está registrado assim, ó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém, e se, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então perceba que é algo muito grandioso para nós. As riquezas da palavra, elas são extraídas através das revelações. Então perceba, você só irá até onde vai a sua revelação, ou seja, você só irá até onde vai o seu conhecimento. Então nós precisamos de fato ter o conhecimento. A maioria das pessoas, por não ter conhecimento, ele não consegue ir ao próximo nível, porque sem conhecimento vai gerar dúvida, vai gerar medo, vai gerar insegurança, e ele prefere não arriscar no desconhecido. Por isso é extremamente importante você investir em conhecimento para que você possa subir de nível. Então perceba que algo interessante nessa passagem, nessa história maravilhosa. A Bíblia diz que quando Zaqueu, ele sabe que Jesus está para passar ali, ele tem um propósito. E eu fico imaginando que esse propósito Zaqueu é algo que ele já vem pensando há muito tempo, porque a Bíblia diz que ele, por ser chefe dos publicanos e ele ser um homem muito rico, dá a entender que ele
não tem falta de nada. A gente tem essa sensação de que muitas das vezes a riqueza ela vai trazer tudo que eu preciso. Mas nós vamos perceber aqui que um homem rico, ele tem necessidade. E a necessidade dele é ver. Ele queria ver Jesus passar. Então, ele percebe que ele tem um obstáculo de que é a multidão, e ele, por ser de pequena estatura, ele não consegue ver Jesus da forma que ele gostaria. E aqui fica algo maravilhoso que a gente pode refletir e aprender um pouco. Você vai perceber que a Bíblia está dizendo que Zaqueu, ele é chefe dos publicanos, é um homem rico, e porque ele não usa o recurso que ele tem nas finanças, por que ele não usa o status dele de ser chefe dos publicanos para poder estar com Jesus? E aí que é algo que eu quero que você entenda. Porque status, muitas das vezes, e muitas das vezes riqueza, não vai te levar para grandes conquistas. O que vai te levar para grandes conquistas é o que você está fazendo e não aquilo que você tem. Então entenda que nem tudo que você tem vai te levar ao nível que você precisa ir, mas aquilo que você está fazendo. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era rico, mas nada disso era suficiente. Nada disso iria levar ele ao nível que ele precisava ir, de que era ver Jesus. Então eu quero te chamar a tua atenção já aqui, porque para um grande ensinamento. Não confunda o que você tem, aquilo que você se tornou, por aquilo que você precisa fazer. Deus não está preocupado com aquilo que você tem. Deus não está interessado com aquilo que você se tornou. Deus está interessado com aquilo que você está fazendo. Você está se movimentando em que propósito? O que faz você se movimentar? Qual é a sua motivação? É isso que vai atrair a atenção de Deus. É o que você está fazendo, e não o que você conquistou, e não o que você se tornou, mas o que você está fazendo. Isso vai atrair a atenção de Deus. Zaqueu então viu que o status dele não iria mudar as condições para que ele pudesse realizar o seu desejo. O dinheiro também não iria mudar as condições para que ele pudesse alcançar o objetivo dele. Então ele entendeu que o que faria ele alcançar o seu objetivo, alcançar o seu desejo, realizar o seu desejo, era ele ter uma atitude. E ele teve essa atitude. Ele teve o primeiro bloqueio, que era a multidão. E por ele ser de pequena estatura, ele decidiu ir ao lugar mais alto. Perceba que algo maravilhoso da parte do Senhor. Às vezes você se sente pequeno, às vezes nós se sentimos incapazes. Então cabe nós subir o nível. Eu e você, nós temos que ter uma atitude para subir o nível. Se você acha que não tem tanto conhecimento, vai subir um nível de conhecimento. E eu digo isso em toda a área da sua vida. Eu e você precisamos se esforçar para que então nós possamos ir para um nível maior. Para que assim então podemos aproveitar essa grande oportunidade que estamos esperando há tanto tempo. Então perceba que a condição de Zaqueu, por ele ser de pequena estatura, não impediu ele de chegar no objetivo dele, porque ele começou a se movimentar, ele começou a se adaptar para que ele então pudesse ver Jesus de um ângulo melhor, de uma forma mais ampla. Eu quero te chamar a atenção aqui. Você precisa subir o seu nível para que você possa ver o seu maior objetivo de uma forma mais ampla. Enquanto você se sentir pequeno por várias faltas de recursos que você tem, você nunca vai conseguir ver o objetivo de uma forma mais ampla, ver o seu propósito de uma forma mais clara. Então Zaqueu já deixa um grande ensinamento. Se a estatura dele, o que ele era, impedia ele de ver, ele foi se adaptar. Eu quero chamar sua atenção aqui. Está na hora de você começar a se adaptar para que você possa chegar ao seu objetivo. Muitas das vezes você está dentro de uma empresa e você se sente menor porque a sua profissão, o seu ofício na empresa não te dá tantos recursos.
Então você precisa se adaptar. Você precisa buscar recursos fora da tua empresa para que você possa então começar a enxergar de uma forma mais ampla, ter mais foco no seu objetivo dentro da tua empresa. Talvez você não está tendo foco dentro do teu casamento. Então você precisa se adaptar, buscar recursos fora do teu casamento, no sentido de buscar na palavra de Deus, buscar com casais que já têm uma grande experiência, um casamento mais estruturado, para que você então possa trazer recursos para o seu casamento, para que você possa então ver as condições do seu casamento de uma forma mais ampla, de uma visão mais alta, e assim você poder enxergar de forma mais plena o seu casamento e começar a aplicar as coisas boas que tem no casamento. Perceba que sou eu que tenho que ter uma atitude de evolução. Em qualquer área da minha vida, às vezes, por exemplo, você pode estar num estado emocional muito deplorável, num estado emocional muito para baixo. Mas se você buscar recursos, se você buscar se adaptar para que você suba de nível, você vai poder enxergar o seu propósito de uma forma melhor, vai poder enxergar aonde realmente está o problema na sua vida emocional e aí você vai encontrar o recurso. Então tenha certeza de que você precisa ter uma atitude hoje de começar a subir o nível em qualquer área da sua vida, para que você possa enxergar de forma mais clara e mais ampla o que Deus realmente tem para você. Observa que o propósito de Zaqueu era ver Jesus passar, mas o propósito de Jesus para Zaqueu era bem mais profundo. Então, todas as vezes que você tiver uma atitude de subir o nível, para que você possa enxergar de uma forma mais ampla, tenha certeza, o propósito da sua vida vai te mostrar coisas grandiosas, coisas que você nem estava esperando. Então, preste atenção, porque tem algo revelador para você. Quando a Bíblia diz que Zaqueu toma essa atitude de subir em cima de uma figueira para ver Jesus passar, no momento em que Jesus está passando, Zaqueu não espera ser chamado por Jesus, mas Jesus já está decidido a chamar Zaqueu, porque uma grande oportunidade está para chegar na vida de Zaqueu. Então, por conta de Zaqueu subir o nível, abriu a mente dele, né, de uma forma mais ampla, o foco dele aumentou quando ele subiu naquela figueira, porque ele teve uma atitude de se movimentar, ele teve a capacidade de enfrentar o obstáculo para que ele pudesse então estar em um nível mais alto e pudesse enxergar o seu propósito. E o que é o propósito de Zaqueu? O propósito de Zaqueu era Jesus. E qual que era o propósito de Jesus na vida de Zaqueu? O propósito de Jesus na vida de Zaqueu era libertá-lo. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Todas as vezes que você tiver um propósito voltado para Jesus, tenha certeza que o propósito de Jesus voltado para você é bem maior, é bem mais extenso, bem mais amplo, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, eu tenho certeza. Então, Zaqueu está ali com um propósito. Quero ver Jesus passar. Quando Jesus chega, ele está vendo Jesus, mas ele não esperava Jesus parar, olhar para ele, olhar para cima e chamá-lo para que ele desça, porque Jesus quer entrar na casa dele. Então, olha aqui, Zaqueu ele tem um plano, ver Jesus passar. Jesus tem outro plano, que é entrar na casa de Zaqueu. Então, por Zaqueu estar com a mente mais aberta, por Zaqueu poder enxergar melhor, ele conseguiu ver Jesus parar, Jesus olhar para ele, ou seja, Zaqueu, por estar num nível mais alto, chamou a atenção de Jesus e fez Jesus olhar para ele, para que então começasse ali um processo de uma grande oportunidade na vida de Zaqueu. Olha só, quando eu e você estivermos dispostos a enfrentar os obstáculos da nossa vida, a aumentar a nossa visão, ampliar o nosso foco,
Tenha certeza disso. Isso vai atrair a presença de Deus, vai fazer com que Deus olhe para nós, porque nós não paramos nos obstáculos, nós não ficamos desmotivados pelos problemas que nos assolam. Pelo contrário, nós permanecemos focados, determinados naquilo que o Senhor, naquilo que eu desejo fazer para com Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que você iniciar, todo projeto que eu e você iniciarmos relacionado a Deus, tenha certeza, Deus vai fazer muito mais, porque aí nós estamos atraindo a presença de Deus para a nossa vida. Jesus, então, chama Zaqueu, Zaqueu desce com toda a alegria para receber Jesus. Eles entram na casa de Zaqueu e aí começa a grande oportunidade. Perceba que Zaqueu é que começa a falar. Jesus não fala mais nada. Zaqueu, ele toma uma decisão de dar metade do que ele tem aos pobres. Ele toma uma decisão de compartilhar com aquele que não tem nada ou com aquele que tem pouco, aquilo que ele já tem muito. Perceba algo que eu quero que você entenda. Quando a presença de Deus invadir o nosso ser, quando Jesus de fato entrar na nossa casa, aquilo que eu tenho com abastância, aquilo que já está transbordando na minha vida, eu tenho a facilidade de compartilhar com o meu próximo, para que na vida dele também possa gerar um grande transbordo. Então, entenda, tem coisa na sua vida que você já tem com abastância, você já tem com abundância e você precisa compartilhar. E eu não falo de finanças, não estou falando a respeito disso. Talvez você tenha um grande entendimento na palavra, então está na hora de você pegar o seu celular e começar a compartilhar. Talvez você tenha uma grande influência na sua família, grandes pessoas, as pessoas da tua casa, os seus parentes te respeitam, para te ouvir. Então está na hora de você compartilhar aquilo que está transbordando na sua vida, que é a presença de Deus, para que as pessoas também possam ser transbordadas. Então, aquilo que você tem com abastância, comece a compartilhar com aquele que não tem nada ou com aquele que tem pouco. E aí você vai perceber que você está vivendo o reino de Deus. Então, não é algo que Jesus ordenou a Zaqueu fazer. Só pela presença de Jesus na casa dele, ele já começou a sentir que ele tinha necessidade de fazer algo para o próximo. Isso é princípio do reino, é você fazer algo para o próximo, porque você fazendo algo para o próximo acerca de Jesus, você está fazendo algo para Jesus. Então, é isso que nós temos que tomar posse hoje. Não guarde os seus talentos, não guarde aquilo que Jesus já te deu. Comece a colocar em prática, comece a compartilhar, comece a dividir, comece a ajudar as pessoas. E você vai ver que grande será o seu galardão. Zaqueu continua dizendo, e ele vai dizer assim: Senhor, se eu tenho extorquido alguém ou defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele está dizendo acerca de um pecado. Lá em Levítico, nas leis está dizendo, se alguém fosse pego roubando alguém, extorquindo alguém, ele deveria devolver 4 vezes mais daquilo que roubou. Mas perceba que Zaqueu não diz que roubou, ele está dizendo, olha, se eu roubei alguém, ele está dizendo, o Senhor pode me julgar, o Senhor tem autoridade para sondar os meus pecados. Ele está dizendo, e se tiver algo de errado, se eu cometi este pecado, eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a consertar isso. Então, olha que coisa maravilhosa. Tudo isso aconteceu só pela presença de Jesus. Aconteceu que Zaqueu teve o reconhecimento que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele havia juntado, era demais para ele, era desnecessário ele ter tanto acúmulo de tanta riqueza, de tantas coisas, que ele poderia compartilhar o que ele tinha. A outra coisa que a gente estamos aprendendo é que Zaqueu, ele mesmo, ele decide ir ao arrependimento, ele decide se examinar e ver se tem algo de errado, e se tiver algo de errado, ele estava disposto a consertar. Então entenda,
nós iremos ir ao pecado ao partir do momento que nós estivermos na presença de Deus. Nós iremos realmente estarmos arrependido ao partir do momento que Jesus, de fato, entrar na nossa casa, ter liberdade de estar na nossa casa. Aí a grande oportunidade acontece na nossa vida, porque aí olha o que vai acontecer. Quando Zaqueu termina de falar isso, Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja, nós só podemos ser considerados filhos de Abraão quando colocarmos a nossa fé em prática. Zaqueu coloca a fé dele em prática totalmente em Jesus. Ao partir do momento que Jesus entrou ali, ele teve fé para compartilhar, ele teve fé para renunciar os seus bens, metade dos seus bens. Ele teve fé para reconhecer que se tivesse algum pecado, ele estava disposto a se arrepender e consertar o que estava errado. Então, eu quero chamar a sua atenção. Pastor, qual é a maior oportunidade que pode chegar na minha vida? Jesus entrando na sua vida é a maior oportunidade que pode existir, porque quando Jesus verdadeiramente chegar na tua vida, ninguém vai precisar colocar regras em você, dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. Quando Jesus entrar na sua vida, irmão, entenda que pelo fato da presença de Deus estar ali, pelo fato da essência de Jesus estar se manifestando na sua vida, você automaticamente vai ter a atitude de compartilhar os seus bens, de dividir com o próximo. Você vai estar disposto a todo dia se examinar. E se houver algum pecado, se houver algo de errado, você está pronto ao arrependimento pelo fato da presença do Senhor. Quem tem a presença de Deus em sua vida, ele está totalmente envolvido em grandes oportunidades. Ele está vivendo novidade de vida a cada instante. Por isso eu chamo a sua atenção. Queira ter a presença de Deus na sua vida. Toma a atitude correta, tome as atitudes corretas, vai para um nível mais alto, para que comece a ampliar o foco da tua visão acerca de Jesus, vai para um nível mais alto, tenha atitudes que vai te levar a níveis mais altos, para que então Deus comece a te olhar de uma forma que ele vai começar a entender, esse tem algo grande a cumprir no meu propósito, no meu projeto. Quando você tiver a atitude que vai chamar a atenção de Deus, Deus está pronto para destravar todas as bênçãos na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Então, toma posse hoje. Toma posse dessa bênção hoje, em nome de Jesus. Toma posse dessa oportunidade hoje que Deus está te entregando. Vai para um nível mais alto. Quando vier o desânimo, dizendo, não vou na igreja, vai sim, se esforça, se esforça. Quando vier o desânimo, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, não faça assim. Faça, leia, ora, entra num propósito com Deus, esteja na casa de Deus, porque vai destravar muita coisa na sua vida, você vai ir para níveis mais elevados, a sua fé vai ser ativada e o sobrenatural vai acontecer. Coloca isso em prática, eu tenho certeza que o melhor de Deus irá se manifestar na sua vida, e o melhor de Deus é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus esteja sempre com você, em nome de Jesus. Amém e amém.